Olá para você. Hoje eu vou falar com uma membro da Academia Mato Grossense de Letras. Ela recentemente adentrou a esse órgão maravilhoso e vai contar pra gente um pouco da sua carreira e muito mais. Maria Turbino. Maria, tudo bem com você, querida? Seja bem-vinda aqui à programação da TRT-FM. Obrigada, Vinícius, obrigada pelo convite, né? Eu gostei bastante, me sinto bastante honrada por estar aqui com vocês. Para começar, você tem graduações, doutora, e falou para mim que está aí num quase pós-doutorado. O que te incentiva a continuar esse estudo a vida toda? A minha história com as letras, né, Vinícius, já começou de longa data, porque aos 6 anos, quando eu entrei na escola, que naquela época não poderia ser aos 6, teria que ser aos 7. Mas eu chorei muito e minha mãe me matriculou numa escola rural, porque a gente morava numa fazenda, então eu tive que estudar nessa escola. Era o contrário, né? Porque geralmente as crianças choram para voltar para casa, né? Foi o meu caso, foi o caso da minha irmã. Chorava porque não quero ficar na escola, quero ir para cá. Você chorou para ir. Eu chorei para ir e aí a minha mãe foi e pediu para a professora me aceitar nessa escola, porque era uma escola pequena, rural, a professora me aceitou. E eu fiquei assim muito encantada. A partir disso, né, que eu entrei na escola, o meu encantamento só foi aumentando. Eu nunca parei de estudar. Eu estudo dos meus 6 anos até hoje. Hoje eu sou membro filiada da Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo, onde a gente estuda para o resto da vida. Você não para, você tem formação, você tem vários seminários e são obrigatórios, né, cursá-los e, enfim, manter-se atualizada. Mas não também parando, né, paralelo a essa sociedade, eu estou me inscrevendo, né, estou inscrita já no programa de pós-doutorado na Universidade Federal de Mato Grosso. Então, eu pretendo desenvolver, né, como projeto de pesquisa, o impacto da arte na vida das mulheres ribeirinhas, assim como tomando como objeto de estudo a comunidade Beira Rio São Gonçalo. São Gonçalo Beira Rio. Você já falou que é psicanalista? Sou. Isso. E o seu trabalho é muito com mulheres também. Sim. Você tem um livro que chama Dor e Luto na História Feminina. Na histeria feminina. Na histeria, perdão. Imagina. Me diga como. Então, esse livro, ele nasceu, né, fruto do meu trabalho em consultório, que eu trabalho há mais de 20 anos, onde eu recebia mulheres, né, que viviam e sentiam dores profundas. Seja as dores de uma separação, as dores de perder algo, as dores da saída dos filhos de casa, as dores que eram comum, né, entre algumas mulheres. E parecia que essas dores eram tão imensas que tomavam conta daquele ser, daquela mulher. Então eu me dediquei a estudar e eu pude perceber que realmente, né, diante de um processo analítico, diante de um processo terapêutico, essas mulheres começavam a olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, que tinha uma eficiência, uma eficácia muito grande para as dores dessas mulheres, o processo analítico, a análise pessoal de cada uma. E isso surgiu em mim, então, o desejo de escrever a história de algumas mulheres que passaram por mim, trazendo dores profundas. Quando você fala de histeria, né, a palavra gera uma certa, eu vou falar curiosidade, né, nas Sim. pessoas. Como é que foi converter esse lugar da histeria, né, de uma coisa, digamos, entre aspas, ruim, para mostrar, olha, isso aqui eu estou fazendo um estudo para mostrar a vida dessas mulheres, o cotidiano. Como é que foi
transferir isso? Então, Vinícius, é tão triste, sabe? Porque para as mulheres, elas já são, sempre é utilizado esse termo histérica para aquelas mulheres que falam, para aquelas mulheres que gritam, para aquelas mulheres que choram, porque é um termo utilizado de uma forma incorreta. Né? A histeria não é isso. Né? Existem mulheres histéricas, como existem homens histéricos, mas parece que esse termo é utilizado só para as mulheres. E o que é uma histeria? Né? É um conflito psíquico que acontece durante o desenvolvimento dessa mulher. Então, não dá para dizer onde, quando e qual conflito foi esse, mas dá para saber, nós sabemos que é um conflito psíquico. Então, como lidar com isso, né? A psicanálise é uma ciência e Freud vem estudando essas mulheres desde 1880. Freud já estudava as mulheres histéricas, porque naquela época as mulheres eram internadas como loucas. Se as mulheres desmaiavam, se as mulheres tinham um comportamento diferente do que aquilo que a sociedade considerava normal, elas eram histéricas e eram internadas como loucas. Nesse sentido, pode-se dizer que eu, Vinícius, como você, Maria, como qualquer um, pode ter o direito de ser histérico uma vez ou outra na vida? Digamos que não que nós temos o direito, né, Vinícius, mas nós podemos dizer que podemos ter uma histeria, podemos ser histéricos. Não diante de uma situação, mas como uma constituição psíquica. Quando acontece alguma coisa lá atrás na nossa constituição. Então, não tem, né, o sexo, seja homem ou mulher, não tem esse gênero. Não, para histeria não existe. E hoje, por incrível que pareça, as histéricas de Freud estão muito presentes nos nossos dias. São aquelas mulheres que, quando estão nos consultórios, são recusadas até de ser atendidas porque estão fazendo escândalo, estão gritando, estão falando. O que essas mulheres estão fazendo, Vinícius, é gritando para ser ouvidas e não para ser excluídas. E é o que nós percebemos hoje. É muito comum você ouvir: ah, mas ela é uma histérica. Histérica por quê? De onde sai, né, um diagnóstico? Nós não fazemos um diagnóstico em psicanálise, não é esse diagnóstico médico que é o nosso diagnóstico, é muito diferente. Né? Então, dá para a gente começar a pensar que a vida não é isso, que olhar para as mulheres ou olhar para as pessoas já taxando de forma pejorativa ou rotulando como histéricos ou histéricas, não leva a lugar nenhum, Vinícius, infelizmente. A sua carreira, que começou lá na escola rural, vou dizer, né, lá do Sim, começo, né, sim, vem sim. desde lá uma construção, passa pelo consultório, mas também passa pela academia, enquanto professora. Estou Uhum. certo? Como é que foi esse? Então, eu sempre fui apaixonada pela educação. Tanto é que uma das minhas formações, uma delas foi na pedagogia. Eu sou apaixonada pela sala de aula, pelos alunos, por essa troca de conhecimentos, como eu cresço e amadureço intelectualmente e emocionalmente quando eu estou com os meus alunos, quando eu estou em sala de aula. Né? Então, há um longo período eu trabalhei como professora e até hoje, né, eu sempre recebo convites para dar uma aula na pós-graduação em vários lugares aqui em Mato Grosso, e eu sempre me faço presente, porque essa troca me proporciona uma satisfação imensa. Gosto muito. É, a gente caminha a vida toda buscando conhecimento e aprendendo mais, né? Como psicanalista, você acha que vai chegar um dia que a gente vai saber muita coisa, tanta coisa que já não precisa aprender mais nada? Não,
Isso é impossível, né, Vinícius? Porque a cada dia nós aprendemos, nós vivemos de experiências, né? Nossa vida, ela é um conjunto de experiências, digamos assim. Nós somos aquilo que nós vivemos, aquilo que nós já passamos, aquilo que nós temos hoje. Então, é impossível. Sempre o aprendizado ele vai estar presente até o último dia de nossas vidas, né? Nós estamos sempre. O ser humano é complexo, né? Mas essa busca, essa sede de conhecimento está presente em todos nós. É aquilo que Freud diz que é o desejo. É o nosso desejo de saber, é o nosso desejo, é a nossa curiosidade, é a nossa fantasia. Isso tudo é que nos move e que nos faz buscar sempre um novo objetivo. E a gente estava falando um pouco sobre educação e também a sua presença nas salas de aula, mas você também é uma das avaliadoras do INEP para avaliar as faculdades de psicologia Mato Grosso afora, Brasil afora. Brasil. Como é que se dá esse trabalho? Então, é um trabalho muito interessante, é um trabalho complexo, né? Onde as instituições, os cursos são avaliados. Na verdade, eu não só avalio, não só faço parte do grupo de avaliação de psicologia, mas também de serviço social, também de pedagogia. Então, é um conjunto que nós avaliamos. Os alunos, os professores, o ambiente, a estrutura física, o que essa escola, o que essa faculdade oferece, isso de acordo com as diretrizes do MEC, né? As nossas avaliações, como o INEP é do MEC, é um órgão do MEC, então nós avaliamos de acordo com essas diretrizes. É muito interessante, é um trabalho que eu gosto muito e que eu aprendo muito também. Aliás, viver é aprender, né, Vinícius? É aquilo que a gente já falava, né? Cada troca de experiência é uma coisa nova. Você é membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo? Sim. Você já falou isso aqui no comecinho. E eu queria perguntar o seguinte: sendo você de Mato Grosso e compartilhando todo esse conhecimento com os demais de todo o Brasil, existe, se é que existe, um- uma coisa mais regional? Você tem que estudar também Mato Grosso para poder atender bem as pessoas que te procuram? Existe uma coisa mais realmente regional nesse sentido? Então, primeiro, né, Vinícius, eu sou membro filiado da sociedade em São Paulo, porque em Mato Grosso nós não temos uma sociedade brasileira de psicanálise, né? Porque se tivesse, lógico que eu faria parte da sociedade aqui. Uhum. Como nós não temos aqui, eu fui buscar em São Paulo essa formação, porque na verdade também é uma formação onde você vai estudar a fundo as teorias freudianas, kleinianas, bionianas, winnicottianas. São vários teóricos que abarcam a psicanálise, lacaniana, inclusive, também. E buscando isso, a gente percebe, é lógico, que em cada cultura, que em cada momento, que em cada região, as pessoas são diferentes, ou melhor, vamos dizer assim, somos singulares. Então, nas regiões também você vai se adaptando à sua cultura. O que é aqui para Mato Grosso alguma coisa normal e natural, no Nordeste é diferente, né? Na região Sul também, na região Norte também. Então, lógico que a gente conhece a nossa cultura e nós nos adaptamos. Sabemos que os nossos pacientes eles são frutos também dessa cultura onde eles fazem parte, onde eles nasceram, onde eles se constituem. Então a gente olha para tudo isso, sim, consideramos que a cultura é muito importante para que a gente possa conviver e ter a nossa clínica. A cultura também funda a nossa clínica. Um trabalho seu fala sobre a Elis Regina? Sim. Como é que é esse trabalho e qual o propósito dele? Então, Vinícius, a Elis Regina, ela começa na minha vida muito cedo. Eu me lembro, né, que eu tenho uma irmã mais velha e ela adorava
ouvi no rádio a voz da Elis Regina. E ela não gostava, era só ela que sintonizava ali o rádio e localizava a Elis ali e ficava ouvindo. E eu escutava de longe. Eu sempre fui encantada com essa voz, mas aí eu fui crescendo, fui estudando e fui descobrindo também a minha afinidade com a música popular brasileira, Uhum. que eu sou muito também apaixonada e uma estudiosa da música popular. E aí o que que aconteceu? Eu escolhi Elis Regina para que eu pudesse reescrever uma biografia dela com um olhar psicanalítico. E isso eu comecei a fazer quando eu ainda estava no mestrado na PUC em São Paulo. E a partir daí eu comecei a colecionar fotos e a olhar tudo que a imprensa daquela época fazia e pude perceber, né, que a positividade que a Elis trazia e o quanto a arte impulsionava essa artista a, a buscar sempre novos objetivos, a partir mesmo de qualquer obstáculo. Para Elis, os obstáculos apareciam na vida, mas eram como impulso para uma nova jornada, para um novo trabalho, para uma produção diferente. Então, essa positividade eu comecei a perceber que fazia parte também de algumas mulheres. Temos mulheres que são movidas por essa positividade, que levam a realizar eventos, fatos, trabalhos maravilhosos. Se de um lado nós temos mulheres no consultório que são tristes, que são tomadas por um estado de tristeza, de lentificação diante de uma perda, por outro lado, nós temos mulheres também movidas por uma positividade que levam aonde elas querem, que alcançam os objetivos com um afinco, com dedicação e brilham. E Elis é uma dessas mulheres que também nas minhas pesquisas, né, eu pude perceber esse outro lado que eu considero também da histeria, não só mulheres tristes, histéricas, tristes, mas também histéricas muito positivas, com muita positividade. Elisa, inclusive, me corrija se eu estiver errado, eu ouvi algumas pessoas conviveram com ela dizendo que ela tinha personalidade forte. Isso também entra nesse conjunto Sim, com essa histeria? porque sim, né, podemos dizer que é um conjunto, né? Não, Vinícius, não dá para dizer que seria só a personalidade, mas um conjunto de tudo que Elis representava na política, na vida, né, no social e nas diversas situações da vida dela, nas separações, no nascimento dos filhos, tudo isso era um conjunto que a gente precisava analisar. Elis, ela cantou na época da ditadura militar, então ela também foi perseguida, ela tinha as questões dela que eram muito fortes, ela defendia, né, os direitos das pessoas, enfim, ela era contra o sistema e ela sofria por isso ela não foi presa, mas ela foi bastante insultada, Uhum. né, diante de tudo isso. Mas o que me levou também a pensar em Elis Regina, né? Porque Freud, desde o início da psicanálise, da criação da psicanálise, Freud não só trabalhava com as mulheres histéricas, mas ele também analisava esculturas, novelas, filmes, enfim, ele era um amante das artes e ele acreditava, por exemplo, do impacto que as artes causavam na vida das pessoas. Freud, diante da escultura de Moisés de Michelangelo, lá em Roma, ele ficou encantado, que ele voltou várias vezes porque ele ficou impactado com o poder que aquela escultura tinha sobre ele, sobre a vida dele, como a arte poderia mexer e transformar, impactar a vida de uma pessoa. A partir daí, Freud também tem essa saída
da psicanálise para a arte. Eu acho, inclusive, eu penso que a arte e a psicanálise, elas não sobreviveriam se elas fossem separadas. Então, uma precisa da outra para sobreviver. A Maria de Lourdes Turbino se tornou uma imortal. Sim. Como é que tá esse coração você olha para trás e vê toda a menina que chegou aos 6 anos ali na escola, chorando para entrar, para chegar aqui hoje? Vinícius, eu estou ainda hoje tomada de uma emoção muito grande. Eu acho que foi o maior sonho, né, que eu pude realizar. É chegar numa academia de letras, conviver com os poetas, com os intelectuais, com essas pessoas de grande sabedoria, onde eu percebo que realmente eu aprendo muito, eu estou aprendendo muito. Então foi um presente, me sinto honrada, me sinto agraciada, me sinto muito feliz por fazer parte dessa intelectualidade de Mato Grosso. Nosso papo aqui hoje foi quase todo falando do seu trabalho analisando o feminino, analisando as mulheres, trabalhando com elas, tentando melhorar a vida delas. Você acredita que a sua chegada na Academia Mato Grossense de Letras também representa a vitória dessas mulheres? Sem dúvida, Vinícius, sim. Por quê? Porque mais uma mulher, nós ainda estamos em desvantagem. O número de homens são maiores nas cadeiras do que as mulheres. Mas nós estamos nessa luta pela igualdade. E eu faço parte dessa luta que defende as mulheres, os seus direitos, né? O que é muito triste, por exemplo, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, né? 8 de março, mas a gente talvez não tenha tanto a comemorar diante das estatísticas, diante do feminicídio, diante de tantas mortes, de tantas mulheres que são mortas, simplesmente porque elas são mulheres. Maria, agradeço a sua presença por aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e reservado um pouquinho do seu espaço na sua agenda para bater um papo com o ouvinte da TRT-FM, com o telespectador da TV Assembleia. Muito obrigada, Vinícius. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Muito bem, muito obrigado por mais uma companhia aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!